Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Vanice Responde. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa super interessante. Nós vamos falar sobre numerologia animal. E aí, alguém pode pensar assim: ah, que legal, vou saber a numerologia do meu cachorrinho, do meu gatinho. Olha, isso até é possível, tá? Não tá fora da régua, não. Mas essa numerologia animal que a gente vai falar hoje é uma abordagem um pouquinho diferente, tá? Na semana passada, era para eu ter comentado com vocês, eu até tinha falado antes, assim, acho que num post, que eu ia falar sobre o animal do mês 6. E acabou que a gente fala tanta coisa nesse programa que eu esqueci de falar do animal. A gente ficou falando mais da questão do amor, né? Afinal de contas, a gente está no mês do amor, não é verdade? Amanhã é dia dos namorados, né? Então, o amor tá muito pulsante. E a gente ficou falando muito sobre isso. Se você não viu esse programa, dá uma olhadinha aí no YouTube que ele tá gravado, tá? E aí sim eu falo do que é essa coisa, de se eu combino com ele numerologicamente ou não, tal. Tá tudo explicadinho no programa da semana passada. E eu não falei do animal. E aí algumas pessoas me cobraram, e o animal do mês 6? Você não falou que você ia falar, tal, e aí esqueceu? Aí eu disse assim, eu vou falar. Pode deixar, no próximo programa eu falo. E aí eu vou falar hoje, né? Só que, de quebra, eu tive uma ideia. Eu falei, nossa, é um tema que eu acho tão interessante e eu nunca trouxe aqui para vocês, né? Então eu vou falar sobre isso, porque eu tinha pensado assim, agora todo mês eu vou falar do animal que se liga àquele número do mês. A ligação é com o número, tá? Então, por exemplo, o animal do mês 6 é o cachorro. Não podia ser diferente, né, gente? Então, essa ideia veio de uma autora americana. Ela escreveu várias coisas sobre numerologia. Aqui no Brasil, eu acho que só se conheceu esse livro dela, tá? Mas ela tem vários escritos lançados lá nos Estados Unidos, tal. Ela chama-se Jack Suggs, tá? E esse livro dela foi lançado aqui, né, no comecinho dos anos 90, século passado, né? Dos anos 90, bem no comecinho da década, e depois ficou esgotado, não teve mais nenhuma outra edição. Quem tem, tem. Quem não tem, ficou sem. Talvez em sebo, assim, você encontre, né? O livro é esse aqui, A Numerologia Animal. O livro já tá bem velhinho, né? Mas ele é muito bom. Então, vamos ver o que essa autora, a Jack Suggs, fala sobre isso, né? Na verdade, ela faz um estudo assim, dizendo que cada número tem uma ligação com um animal. Por quê? Pelo arquétipo animal, aquele jeito que o animal tem, aquilo que ele traz, que ele representa. Então, assim, dá até para a gente ligar, fazer uma amostragem com numerologia de algumas pessoas, né? Ela fala no livro dela assim, por exemplo, vamos supor que você tenha nascido no mês, no dia 6, por exemplo, né? Então, é provável que as características que você tem por ter nascido num dia 6 ou até no mês 6, assim, de uma forma não tão influente, mas o mês é uma subinfluência também, você tem na sua personalidade algumas características que o cachorro também tem, sabe? Então, às vezes, assim, é até um jeito mais é, descontraído, lúdico, de você comentar com aquela pessoa
algumas coisas que ela tem, fazendo essa comparação com o arquétipo animal, tá? Nos meus estudos, eu reconheci muito o que a Jack Suggs fala no livro dela, com o número psíquico das pessoas. Vanice, o que é um número psíquico? Se você nunca estudou numerologia cabalística, meus alunos sabem muito bem o que é, né? O número psíquico vem do dia, o dia do mês que você nasceu, tá? Para você ter uma ideia, eu, por exemplo, eu nasci no dia 26, e o 26 é o número psíquico 8. Como é que eu cheguei nisso? Somando 2 mais 6, 8. Então, eu sei que as pessoas que têm número psíquico 8 são as pessoas que nasceram no dia 8, no dia 17 e no dia 26. É o grupo do 8, tá? Assim como eu falei anteriormente das pessoas que nasceram no dia 6, como também as pessoas do dia 15 e do dia 24, elas são do grupo do 6, beleza? Então, vocês vão ver, a gente vai falar assim, para não ficar falando, pessoas que são do número psíquico 6, né? Do número psíquico 8, eu vou simplesmente falar pessoas 6, pessoas 4, e vocês já sabem, tá? Eu tô falando do número psíquico, ou seja, eu tô falando do dia do mês que a pessoa nasceu, beleza? Vamos lá, então. Bom, é super interessante a gente até começar falando do próprio número 6, porque foi o que eu prometi, né, gente? Eu preciso falar. Então, vamos ver o seguinte: existem coisas muito admiráveis num cão, né, num cachorro. Mas, assim, no meu entendimento, nenhum animal é tão doméstico no sentido assim de, sabe, do lar propriamente dito, da energia de família, do que o cachorro. Por quê? O cachorro, né, já tem aquele velho adágio, né, que fala que o cachorro é o melhor amigo do homem. Por que ele é o melhor amigo do homem? Porque o cachorro é muito leal. Ele se sente parte da família. O número 6 é muito familiar, então é por isso que eu digo que o cão tem essa ligação muito estreita com a instituição da família, com o lar, né? Até quando não existe uma casa física. Por exemplo, você vê às vezes população de rua, né? Pessoas que foram morar na rua, porque perderam seus bens, tal. É muito comum a gente ver que elas têm um cachorro, às vezes tem até mais do que um. Os mendigos, né, as próprias pessoas que andarilhos, que vivem na rua, é muito comum também a gente vê-los acompanhado de um cãozinho, de um cachorrinho, de uma cachorrinha, né? Porque o cachorro, ele não precisa nem de luxo, ele quer estar ali junto com aquela pessoa que ele ama, né? Que ele escolheu, que é o dono dele, e ele faz de tudo para agradar esse dono dele, ele se entrega mesmo, né? O cachorro é um grande cuidador. Se você tem um cachorro, como eu tenho também, eu tenho duas, a gente sabe como é. Se você não tá bem, esse amigo, amiga, te segue em todos os lugares. Eles olham para você com aquela cara de: você já melhorou? Eu posso fazer alguma coisa por você? Não é? E assim, eu vejo pelas minhas aqui, né? Você muda de ambiente, elas mudam também. Estou fazendo essa aula com vocês agora, nesse exato momento, estão as duas aqui do meu lado, deitadinhas, tal. Por quê? Porque eles gostam de estar perto da gente, não importa as condições que forem, né? Então, o cachorro é assim, é na rua, na chuva, na fazenda, numa casinha de sapê, ele tá ali do teu lado, ele é fiel a esse dono, né? Essa
criatura que ele enxerga como o seu tutor e a família também, né? Então, assim, pode ver que o cachorro está sempre nas fotos da família, tal, porque ele se sente de fato um membro, né? E as pessoas, 6, agora vamos fazer a ponte com as pessoas, né? Elas são assim também. Elas são extremamente amorosas, leais, né? Elas fazem de tudo, elas olham para a gente às vezes com aquela cara de cachorrinho assim, e aí, eu posso fazer alguma coisa por você, né? Eu quero cuidar de você, o que que eu faço para você ficar melhor? Então, se você vive com alguém que é 6, você sabe do que eu estou falando, né? São pessoas que são capazes de fazer sacrifícios imensuráveis por alguém da família, pela família em geral, né? Eles são muito cuidadores e o cachorro também né? Por exemplo, se tem uma criança, ele se sente responsável por aquela criança, até se os pais brincarem que estão, sei lá, estão dando uma bronca na criança, ou que vão bater naquela criança, o cachorro avança, ele fica até bravo, tal, porque ele se sente um protetor daquela criança, daquele irmão, né, na cabeça dele e tal. E assim, é interessante isso, que os cães, eles têm essa coisa de ser para sempre, né? Pessoas 6, elas são assim, elas querem casar e ficar com aquela pessoa para o resto da vida. Elas são também, né, extremamente fiéis, leais, né? E elas são, assim, um tanto rotineiras com as coisas familiares, por exemplo, com refeições. E vocês já repararam como os cães são assim também? Eles têm aqueles horários deles, né? Então, assim, às vezes a gente está fazendo uma outra coisa, nem está lembrando, mas eles chamam a nossa atenção, né? E, assim, o cão ele tem uma coisa assim que é invejável, a capacidade dele de amar não, eu acho assim, uma coisa incrível mesmo. Você dá a maior bronca nele, faz um escândalo por alguma coisa que ele fez, tal, ele não sabe o que fazer na hora para, assim, tipo, pelo amor de Deus, não deixa de me amar, né? Eu preciso do seu amor, eu faço qualquer coisa para você me perdoar, eu perdi a cabeça. E não importa o quanto você fale, faça discurso, tal, dali 5 minutos ele tá ali do seu lado, como se nada tivesse acontecido. E assim, não é porque ele não tem vergonha na cara, tá? É porque o amor dele supera qualquer ressentimento. Então, ele passa uma borracha porque ele ama demais você, a família. Então, ele faz assim como se nada tivesse acontecido com ele, na esperança de que você também considere assim, né? E eu acho esse comportamento do cachorro muito bonitinho, né? Mas vamos falar um pouquinho então dos outros animais. Eu acho muito interessante quando a gente fala das pessoas que são né? São as pessoas que nasceram no dia 1, no dia 10, no dia 19 e no dia 28, tá? Se você ainda não entendeu como que funciona isso, por exemplo, você soma 2 mais 8 dá 10, tira o 0 é 1. 1 mais 9 dá 10, tira o 0 é 1. 10, tira o 0 é 1. Então, são as pessoas 1, número psíquico 1. Essas pessoas, elas se ligam a um animal. Eu não sei se vocês vão fazer essa ponte de imediato. Esse animal é a cabra. E é até importante falar uma coisa para vocês, porque já deve até ter passado isso pela cabeça de vocês, e eu não falei no começo do programa. Essa numerologia animal da Jack Suggs, ela não tem nada em comum, nada a ver com
os animais da astrologia chinesa, tá? Nem com a nossa astrologia ocidental, que tem animais também, né? Não, é um estudo completamente diferente, baseado mesmo na questão comportamental, tá? Então, a cabra, que também aparece no horóscopo chinês, por isso que eu me lembrei de falar, assim como o cachorro e outros bichos que eu vou falar aqui. Nem todos, né? Mas tem alguns que têm em comum. A cabra. A cabra é o animal que melhor corresponde ao número 1. E vocês vão achar estranho o que eu tô falando. Porque, olha, eu não sei se você já viu, mas as cabras, se você vai numa região muito montanhosa, inclusive com aquelas montanhas rochosas, íngremes, sabe? Lá no meio da montanha cresce um capinzinho, algo verdinho que a cabra pode comer. Mas você olha assim e fala, nossa, qual é o bicho que vai chegar lá nesse verdinho aí para comer isso? Vai despencar, com certeza, porque às vezes o caminho para chegar lá são aquelas rochas, sabe, que tem uma ponta, é uma coisa assim impensável. Até que de repente você vê uma cabra ou o seu marido, né, o bode, você vai ver um animal desse lá no meio daquela montanha, escalando mesmo. A cabra, ela gosta de desafio. Então, as pessoas, elas adoram um desafio. Então, assim, tá difícil, pois essas pessoas são obstinadas e elas não temem o perigo. Olha só. Então, as cabrinhas vão lá, né? Sobem, vão por lugares inusitados. Quando elas botam na cabeça que elas têm que comer alguma coisa que tá lá no meio da montanha, elas vão mesmo. Então, vejam que interessante. Elas vivem em rebanhos, as cabras, né? Mas elas são individualistas. Elas não têm um pensamento grupal. Elas estão ali no rebanho, mas é cada um para si. De repente aquilo separa, vai um para um lado, outro para o outro. Não tem essa consciência grupal, sabe? E elas agem de forma individualista, né? E as pessoas, elas também são assim. Elas acreditam muito na opinião delas, na vontade delas, no feeling delas, né? E é uma coisa interessante. E as pessoas, elas são assim também, né? Por isso que tem grandes líderes, porque eles têm liderança com sim, é verdade, eles têm muita, mas também pela coragem que eles têm, eles são extremamente corajosos. Então, essa questão do desafio tem muito a ver com isso, sabe? Eles vão onde a maioria não vai, por isso que eles conseguem resultados que a maioria muitas vezes também não consegue, né? Não consegue. São fortes, são determinados, né? E é uma coisa interessante, a cabra, ela anda sempre de cabeça erguida. E as pessoas, também. É muito engraçado, né? Eu estava até revendo esses meus estudos, que a cabra, ela tem o queixo proeminente. E as pessoas, muitas vezes também têm. E muitos homens que são eles deixam o cavanhaque e eles têm mania de ficar mexendo assim no queixo e no cavanhaque. Então, realmente tem muita semelhança, né? Elas estão sempre alerta, até pelo fato delas andarem em lugares assim perigosos, a cabra ela olha tudo, ela vê tudo, né? E é muito engraçado isso.
ela tem os olhos grandes, inclusive, né? Então, assim, a visão do um é algo também muito determinante, né? Vamos agora para o animal que corresponde ao 2. Então, olha, o animal que corresponde ao 2 é o ganso. Eu não sei se vocês já viram, mas tem um texto que durante muito tempo rodou pela internet, nos ambientes corporativos, né, falando dos gansos, que os gansos se revezam às vezes nessa questão de liderar um voo, né? Eles são muito solidários. O ganso é o contrário da cabra. A gente falou que a cabra é individualista, tá? O ganso, ele gosta de viver pareado. O ganso, quando ele arruma uma companheira, é para a vida toda dele. Ele não gosta de ficar trocando de companheira, tá? Ele busca aquela ideal, né? E eles têm uma comunicação muito bonitinha. Não sei se vocês já puderam observar um casal de gansos, mas eles conversam assim. Eles vão emitindo sinais um para o outro, né? E eles não entendem como que algum outro animal consegue viver só. O ganso gosta de viver em bando, né, ao contrário da cabra, e ele gosta também de ter a sua companhia, que é essa questão de estar acasalado com alguém. Ele pode voar, seja para onde for, mas ele sempre volta para o seu ponto de origem, né? Então, essa ligação ali é a casa, é o habitat dele, então ele vai voltar para aquele ponto, ele precisa disso. E é uma coisa interessante, né? Aquela questão eles voam em V, né? Eles são pacíficos, são extremamente diplomáticos dentro desse grupo deles, né? Eles têm uma ótima convivência. O que isso chama-se como? Isso chama-se senso de comunidade. O ganso tem muito isso e ele gosta de viver em comunidade. Tem uma coisa interessante também. Se num grupo de gansos um não está bem, todos param, todos querem fazer alguma coisa por ele, eles ficam emitindo sinais até que, sei lá, que alguém consiga ajudar, né? Eles são muito pacientes também. Dizem até que o senso de tempo para um ganso é diferente de qualquer outro animal, a forma como ele lida com o tempo, né? E é uma coisa interessante também, se num casal ele percebe que a companheira, por exemplo, o ganso macho, ele percebe que a sua companheira está fazendo alguma coisa que ele não concorda, ele vai lá e fica dando bicada nela, e ela vai e responde. Então, assim, eles têm essa questão da convivência muito forte. E as pessoas dois são assim também, né? Elas gostam de estarem casadas, namorando, ter um par, ter alguém para conviver, a casa delas no sentido de ser esse ninho de convivência, a comunidade a qual elas pertencem, é uma coisa muito forte, né? Uma pessoa com esse arquétipo do ganso, ela sempre vai estar preocupada com o outro, com o seu interlocutor, com o seu companheiro, com quem ela é par no trabalho, enfim. É uma pessoa muito empática, né? Os gansos são assim também. Muito bem, então agora a gente vai falar do animalzinho, que é um insetinho, na verdade, né? Que corresponde ao número 3, que é a borboleta, tá?
Ai, as borboletas são lindas, né, gente? Elas são cheias de cores, assim, é, é, ela faz até uma alusão muito interessante, a autora. Ela diz que se você está num determinado ambiente, seja ele aberto ou fechado, e entra uma borboleta, ou uma borboleta chega próxima a você, é impossível as pessoas não notarem a borboleta, tá? Por quê? Pela sua exuberância, pelas cores que ela traz, né? Então, assim, ela encanta, né? Ela é muito saltitante. A borboleta passa essa ideia, assim, de que ela, como ela vive muito pouco tempo, ela tem que viver tudo muito intensamente, como fazem as pessoas três. Então, você tem a impressão, se você observar uma borboleta no jardim, que ela quer tocar todas as flores ao mesmo tempo, ela quer pousar em todas as folhas, ela quer fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Ela é uma pessoa apaixonada, uma pessoa entre aspas, né? E as pessoas três são assim também, como a borboleta. É impossível alguém, três, né? Alguém que nasceu dia 3, 12, 21, 30, entrar num ambiente e você não perceber, porque essa pessoa é muito solar, né? Ela não tem as cores que a borboleta tem, mas ela tem, de uma certa forma, porque ela normalmente tem uma aura mais expandida, e a gente não vê as cores da aura, mas a gente sente, porque aquilo tem um efeito. Então, são pessoas que, quando entram no ambiente, elas já entram dando risada, brincando com um, com o outro, tal, e elas têm essa ânsia de viver intensamente a vida, né? Todo mundo que é três gosta do lado bonito da vida, gosta de festa, de encontrar com amigos, né? São pessoas assim que amam as artes. Então, elas trazem em si essa alegria, essa coisa saltitante e vibrante que tem a borboleta, tá? É interessante até que a borboleta, ela morre bonita, né? É triste até a gente ver quando ela faz aquele pouso que tá chegando a breve vidinha dela ao fim. E tem uma coisa interessante, as pessoas que são três, elas demoram muito mais para, não para envelhecer, porque envelhecer é um processo que a gente não tem controle, né? Mas elas envelhecem com um aspecto muito jovial. Elas demoram muito para aparentarem a idade que tem de verdade, né? Então isso é muito legal, é mais uma analogia que a gente faz com uma borboleta. E as pessoas três, elas tendem a voar na vida, nas ideias. Elas sempre estão com ideias assim mais revolucionárias, criando, né? Elas criam muito e elas falam, elas acabam verbalizando. E com isso tem gente que já dá aquela podada, sabe? Isso aí não vai dar certo, esquece isso. Isso é a morte da borboleta para uma pessoa 3. Isso entristece demais o coração de uma pessoa 3. Nunca faça isso. É a mesma coisa que você pegar uma borboleta pelas duas asas e segurar. Eu não sei se vocês sabem, mas isso é matar uma borboleta. Mesmo que você solte, ela tem uma fragilidade tão grande nas asas dela que o fato de você segurar com a maior delicadeza, você já danificou todo o sistema dela de voo. Ela vai ficar batendo as asinhas ali, provavelmente não vai sair mais do lugar, tá? Então, olha a metáfora, cuidado com o que você poda numa pessoa 3, tá? Você conhece alguma pessoa assim? Então, ó, pega leve, tá? E se você for assim também, não deixa ninguém segurar as tuas asinhas, não. Acredita naquilo que você, né? Aquilo que você quer, que vai fazer bem para você e vai em frente, tá? Pois é, o animalzinho que corresponde ao número 4, que é um outro insetinho também, é a formiga.
né? Eu já falei isso em algumas outras ocasiões. As pessoas 4, elas imitam muito as formigas, porque elas são muito trabalhadoras, né? Quem é 4 ama trabalhar. E é sempre essa ideia, assim, né? Ai, porque eu preciso trabalhar, porque quando eu for mais velho, eu preciso ter uma reserva, uma boa aposentadoria, quem sabe alguns imóveis, uma aplicação. Então, a formiga, ela é assim, e ela trabalha pelo bem comum do grupo, como às vezes, por exemplo, alguém na família, sei, talvez o pai, a mãe, trabalha arduamente e fala assim: olha, eu me mato de trabalhar para vocês terem um patrimônio, né? Então, assim, é uma pessoa que ela não trabalha só para si, ela trabalha para uma instituição, a família, a empresa onde ela presta serviço, enfim. Ela está sempre trabalhando com um pensamento comum, mas trabalha e trabalha com toda a sua energia, né? E é interessante porque a formiga, ela respeita a hierarquia. As pessoas 4, elas também respeitam a hierarquia. E raramente elas querem assumir um posto de comando, tá? Elas preferem responder para alguém, ter uma chefia. É interessante isso, né? Elas gostam que as pessoas lembrem que as tarefas que elas têm que fazer, elas gostam de regras, né? E são extremamente exigentes, porque como elas trabalham dando 150% delas, elas esperam isso também, né? Então, assim, elas são muito críticas. Se você vai fazer o trabalho junto com uma formiga e você não faz do jeito que a coisa, sabe, tem que ser feita, porque a formiga obedece aquilo fielmente, né? Interessante também, nós estávamos até comentando aqui antes da aula a questão de comer, né? Como a forma como a pessoa come tem muito a ver com esses animais, né? Por exemplo, as cabras, pelo fato delas gostarem de comer casca de árvore, né? Que corresponde às pessoas 1, é comum pessoas sempre estarem mastigando alguma coisa, né? Seja um sei lá, um biscoitinho, a ponta de um lápis, né? Elas têm essa necessidade de sempre estarem movimentando a boca, né? E as formigas, elas comem muito rápido, como se aquela comida fosse acabar, assim, sabe? Então, na verdade, isso também é um pensamento de escassez, né? Então, assim, eu vou comer rápido porque senão depois não tem. Ou então, eu vou comer rápido porque o trabalho está me esperando. Então, ela não curte tanto o prazer de comer, porque ela está sempre atrasada, ela está sempre com o pensamento no que ela tem que fazer, né? É muito interessante isso. E as pessoas 4, elas costumam comer muito rapidamente. Talvez as que nasceram no dia 13 nem tanto, a menos que elas estejam com a cobrança assim, de alguma responsabilidade, né? Agora, elas gostam de se alimentar bem. O que está comendo é muito importante. Geralmente são coisas mais pé no chão, assim, né? Muito bem, agora vamos ver um bichinho que é o contrário da formiga, que é o bichinho que corresponde ao número 5, que é o coelho. Não podia ser diferente, né? Pois é, o coelho, gente, é aquela coisa inquieta, né? Ele pula, ele corre, ele adora um sexo, né? E assim, e ele é extremamente curioso. Não sei se vocês chegaram aí em parques, festinhas, até festinhas juninas, já vi isso, assim, que tinha aquela brincadeira que o coelho entrava na casinha, né?
E é difícil com ele entrar numa casinha e ficar, porque ele entra, dá uma olhada, aí ele vai na outra casinha, daí ele vai na outra, né? Então, o coelho, ele é muito curioso. E ele não gosta de perder nada, né? As pessoas 5 são assim também, elas têm essa coisa de elas querem saber tudo, elas ficam procurando uma novidade, e assim, elas ficam entediadas com facilidade, então elas estão sempre procurando alguma coisa nova, diferente, para dar aquele up, aquela adrenalina, assim, e quebrar essa rotina chata, e o coelho é muito assim. E ele se faz representar nesse sentido procurando comida. Então, assim, é comum um coelho, qualquer coisa que você coloca lá, ele vai comer, nem que ele mastigue só um pouquinho, mas ele vai experimentar uma coisa, ele vai experimentar outra coisa, porque é boquinha nervosa, né? Então, assim, ele gosta do ato de comer, o coelho gosta dessa questão prazerosa, que é aquilo que a gente falou que é o contrário da formiga, né? A formiga não, a formiga ela come mesmo que ela precisa se alimentar, tal, tal, não tem prazer. O coelho não, ele gosta da sensação. Observem o coelho mastigando alguma coisa que você nunca tinha dado para ele antes, se você tiver um coelho de estimação, né? Conheço várias pessoas que têm. Então ele come assim, até olhando para cima, porque ele está saboreando aquilo, está sendo uma coisa diferente para ele, né? E tem até uma história que o coelho ele tem tolerância zero com essa questão de família, casamento, né? Então, assim, isso a autora que fala, tá? Eu não conheço nenhum caso real, mas ela diz que o coelho, se ele perceber que a cria está atrapalhando tudo que ele costuma fazer, ele vai lá e come a cria, porque o mais importante é não ter nada impedindo esse caminho dele de fazer coisas, fazer muitas coisas, né? O coelho é um hedonista, né? Mais até que as borboletas que têm uma vida tão breve, né? O coelho, ele é um bom vivant, a verdade é essa. Você tem gosto de casamento para sempre? Não, 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 isso não tem muito a ver com o coelho, não. Eu não estou dizendo com isso que as pessoas 5 sejam assim, mas eu acredito que elas ficam por muito tempo, talvez para a vida toda, num relacionamento duradouro, assim, desde que esse lado dela seja encarado com naturalidade, né? Essa coisa fugaz, né? O 5 ele é muito fugaz, ele quer viver tudo ao mesmo tempo, ele é muito versátil, ele dá conta de fazer várias coisas ao mesmo tempo, tal. E ele não se prende, né? O coelho também não se prende, ele é nômade. Então, assim, ele tá vivendo ali, ali não tá muito bom, sabe? Não tá nem aí, vai embora, vai procurar um outro lugar para viver, né? Bom, do cachorrinho a gente já falou, né? Agora vocês vão gostar, porque agora eu vou falar dos gatos. O gato não podia ser diferente, né, gente? O gato é o animal que melhor corresponde ao número 7. Por quê? Porque os gatos, eles têm uma personalidade muito forte, enigmática, na maioria das vezes, né? E vocês já repararam que tem uma coisa interessante, né? É mais fácil as pessoas gostarem de cachorro. Com gato, ou as pessoas amam, ou elas detestam, e elas não sabem nem explicar por que que elas detestam. Não gosto, não gosto, não sei porquê, mas não gosto. E quem ama, ama mesmo. É difícil você ver uma pessoa ter um gato, né? Um gato, uma gata. Não, geralmente tem de 2 para mais, né?
é interessante isso. Então, ele leva a esses sentimentos polarizados, né? Ele tem a personalidade forte e, assim, ele não se submete. Porque o cachorro, ele pode até ser meio arisco, assim, mas ele vai chegar uma hora que, a menos que ele seja treinado, que ele seja feroz, alguma coisa assim, mas o normal, o típico, tá? Vai chegar uma hora que o cachorro se joga no chão, assim, dá barriguinha para você. Alguns custam um pouco para fazer isso, mas vai chegar uma hora que ele vai fazer. A menos que você seja uma pessoa assim de aura tão perturbada que nem cachorro, nem bicho nenhum chega perto, né? Mas tô falando do que é típico, tá? O gato, não. O gato, ele segue a intuição dele. Se a energia com aquela pessoa bateu, tudo bem, ele vai no tempo dele. Na hora que ele quiser, ele chega perto. Aí, se ele quiser, né, dar fazer um chamego, a pessoa ele faz. Se ele quiser pular no colo dela, ele pula. O gato é muito, sim, de acordo com a cabeça dele e ele não se submete, sabe? E assim, ele manda em você, porque se ele for pro teu colo, tal, ele vai dar um jeito de falar para você que ele quer que você faça um carinho nele, né? E eu acho isso muito interessante. Então, assim, ele vai pelo tempo dele, pela vontade dele, pela, assim, digamos também, por essa combinação energética que ele sente com a pessoa. Os gatos são muito sensitivos, né? E é interessante que as pessoas 7, elas também são assim. Não adianta você querer chegar chegando com uma pessoa 7, porque ela tem o tempo dela. Assim como o gato, ela é extremamente seletiva, né? Ela até conversa com você, mas ela primeiro vai ficar bem te observando, tem, sabe, um checklist de coisas assim que ela aprova ou não. E se ela não aprovar, cara, você tá ferrado, porque não vai ter colo, não vai ter proximidade, né? O 7 é muito desconfiado. E o gato também é, né? E olha, é outra coisa interessante, né? Se você quiser deixar um gato feliz, você dá para ele alguma coisa que ele vai ficar muito tempo entretido com aquilo, né? Então, aquilo faz às vezes um pequeno barulhinho, uma bolinha, uma coisinha pequenininha, né? Você quer fazer uma pessoa 7 feliz? Você dá para ela um livro, por exemplo, ou um daqueles puzzles, sabe, aqueles quebra-cabeça para ela montar, uma coisa para ela pesquisar. Nossa, isso é o que o 7 mais gosta, né? Então, é bem do mesmo jeito que essas pessoas pensam, não é? Como é que é a comida para o 7? O gato é assim. Se ele gosta de um outro gato, ele não se incomoda de dividir a comida dele. Ainda que ele coma pouco, ele compartilha, né? As pessoas 7, elas são assim. Elas dividem o tempo dela, qualquer coisa delas, desde que elas sintam uma afinidade por você, tá? Pessoas 7 são as pessoas que nasceram no dia 7, no dia 16 e no dia 25, tá? Eu tô esquecendo de falar, mas eu tava falando, é que eu já não me lembro se eu falei do 5, mas vocês já me ouviram falar tanto nisso, né? Que acho que tá claro para vocês, né? Pessoas 4 são as que nasceram no dia 4, 13, 31. Pessoas 5 que nasceram no dia 5, no dia 14, no dia 23. A 6 eu já tinha falado, né? E a 7, acabei de falar agora, 7, 16, 25. E agora a gente vai
para as pessoas que são as pessoas do meu grupo. A gente vai para o 8, né? Vamos falar do animal que corresponde ao número 8, que é o touro, né? Não é simplesmente o boi, é um touro, porque ele tem também a coisa da reprodução, né? Que tem a ver com a materialização. E eu fico assim, bem impressionada. Até quando eu li esse livro, foi uma coisa que me impressionou muito, porque olha só, eu tenho muito 8 na minha numerologia e eu sou taurina, eu sou do signo de touro, embora essa numerologia animal não tenha uma ligação direta, mas tem aspectos que lembra, né? Então vamos lá. Os touros, né? O touro é o animal que se corresponde ao número 8 e até pela sua imponência, né? O touro, ele tem uma estrutura física muito forte, muito sólida, que lembra a materialidade, né? E o touro é bravo, né? Ele tem assim uma conotação diferente de um simples boi, né? O touro é bravo, ele defende o local ali onde ele está, né? Existe uma certa permeabilidade, aqui ninguém entra, assim, ele é territorialista, o touro, né? E as pessoas 8, as pessoas do número psíquico 8, elas têm essa necessidade de estabilidade, de segurança, né? E assim, elas têm o terreno dela, mas se ela entender que aquele terreno pode ser ampliado com mais verde para abastecer, que é pensando assim como um touro, por que não? E ela vai atrás disso. Ah, eu tô no meu gramadinho aqui, lá no meu pastozinho, tô feliz. Poxa, mas eu posso ter um pasto maior. Então eu começo a trabalhar isso em mim, né? E há pessoas que acham que as pessoas 8 são extremamente ambiciosas, mas na verdade elas buscam, dentro de uma consciência de abundância, sempre aspirando uma vida melhor. Pensa nessa questão do touro, né? O touro está sempre querendo passar para a cerca de lá, porque é uma forma de ampliar o local ali onde ele vive, onde ele se alimenta, né? Uma coisa também interessante do touro é que ele tem aquela coisa que quando ele olha para um ponto, é aquilo, né? Aquilo vira um foco para ele, e mesmo que você queira distrair ele com uma outra coisa que está desse lado do outro, não, ele está olhando para aquilo. Então as pessoas 8, elas também são assim, né? Quando elas fazem um alvo, dificilmente elas tiram o olho daquilo que elas querem, né? E eu acho que isso é até uma coisa interessante, né? Dizem que, né, a autora fala isso, que as pessoas 8 são bravas como os touros. Eu, sinceramente, não tenho certeza disso, mas é o que ela fala, né? Que eu vou precisar colocar aqui só um minutinho, gente, um fiozinho aqui para não perder a bateria do meu celular, que vai que eu fico brava, né? Eu fico brava como um touro. Eu tô falando aqui que touro não é tão bravo assim, né? E vai que... Mas enfim, estamos aqui. Então é isso, né? Então o touro, ele tem essas características, ele é obstinado quando ele quer uma coisa, enquanto ele não chega no foco, né? Tadinho, graças a isso é que acho que criaram as touradas, né? Porque daí enfesa o touro fica bravo, não pode fazer isso não, gente. Vamos deixar todos os touros vivos, né? Ah, eu falo isso até por amor próprio também, já que o meu
número é correspondente à autoria. Eu sou do signo de Touro ainda, né? Mas é verdade, eu defendo muito a vida animal, né? Nenhum animal merece passar por uma situação dessa, né, gente? Agora, nós chegamos no animalzinho que corresponde ao 9. E é muito interessante que a autora coloca como o animal correspondente ao 9 a coruja. E ela fala o seguinte, que a coruja é noturna, é arisca, tem hábitos estranhos, né? E as pessoas 9, elas têm um pouco essa característica, elas gostam da noite, né? E a coruja, ela tem os 5 sentidos muito aguçados. E as pessoas 9 também têm essa característica. Inclusive essa coisa da coruja é, enxergar à noite, né? A coruja tem uma sensibilidade tão grande que se ela tiver pousada no lugar e ela sentir a presença de alguém, assim, ela tá de costas, mas disse que a visão dela é de 360 graus, né? E ela tem uma sensibilidade mesmo, né? Assim como as pessoas 9 são bastante mediúnicas, até eu diria, ou muito sensitivas, né? As penas da coruja, elas se levantam, ela tem muita sensibilidade, né? São muito frágeis também, então, e são muito corajosas, né? Protegem muito as suas crias. A gente sabe que a, a coruja, ela, ela tem uma coisa assim que é muito ligada à espiritualidade, né? E o número 9 é um número muito espiritual. E tem uma coisa também interessante na coruja, né? As pessoas 9, elas tendem a alçar grandes voos na vida. Por exemplo, é muito comum uma pessoa, por exemplo, que nasceu no dia 9, no dia 18, no dia 27, ela viver uma fase da vida dela, ou até a vida dela inteira, num outro país, numa outra situação, num outro ambiente. E a coruja é assim, ela tem essa vontade de dar um grande voo, de conhecer um horizonte diferente. Então é mais uma semelhança que ela tem com as pessoas 9, sendo que a coruja, enquanto animal, ela é capaz até de abandonar o seu ninho se ela tem esse chamado para voar para algum lugar, né? E é uma coisa muito interessante que ela é solidária, mas ela não tem essa preocupação com o que está acontecendo com as outras corujas, né? Ela é muito na dela, assim, cada um vive a sua vida e o mais importante, como sempre, é seguir o seu feeling e ser feliz, né? E com isso, gente, nós passamos pelos 9 animais, porque nessa obra, por exemplo, fala-se de 1 a 9, tá? E eu acho uma analogia muito interessante. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Que isso é aplicável a outros pontos da numerologia. Por exemplo, quando a gente está num ano pessoal, vamos supor, você está no ano pessoal 6, você está no ano pessoal do cachorro. Quando você começa a prestar atenção, nossa, eu estou tendo atitudes de um cachorro, mesmo que aquele número não seja um dos seus principais números, mas você está vivendo aquele ano pessoal. Então, durante um ano de aniversário a aniversário, você fica com um comportamento muito parecido com o do cachorro. Ou então, como eu, né? Eu tô no ano pessoal 7. Então, assim, você começa a viver muito como gato, né? Você começa a ter um comportamento muito semelhante ao daquele animal.
E você, hein? Em que ano pessoal que você tá? Ou você gostou desse vídeo porque você se viu na descrição de um dos animais que eu falei? Deixa um comentário para mim aqui, por favor. Tá bom, gente. Obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem comigo aqui hoje, né? Eu fiquei muito feliz de passar essa hora com vocês. Agradeço muito por terem dedicado esse tempo para mim, né? E agradeço a Jack Suggs também, autora do livro A Numerologia Animal. Que pena, Jack, que você não tem outras obras aqui no Brasil e que essa já não esteja mais disponível, tá? Mas qualquer coisa, gente, deixa perguntinhas aqui que eu respondo para vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês, um ótimo, excelente dia dos namorados, tá? E vibrem muito amor, porque é disso que o planeta está precisando. Tchau, gente. Obrigada.